Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui no canal 14 da NET, TV Cidade de Farroupilha. E hoje eu tenho o prazer de receber no estúdio aqui conosco Rafael Aquino, convidado especial, e a gente vai falar sobre uma temática do momento, que é a inteligência artificial e startups. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigada pelo aceite do teu convite. Certo. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu agradeço estar aqui, é realmente um prazer bem grande estarmos aqui presente num canal para estarmos levando mais sobre o nosso conhecimento. Bom, eu sou Rafael Aquino, CEO da Hubble 360. Atualmente estou graduando em administração na Universidade de Caxias do Sul. Trabalho com essa área do marketing aí num prazo de há mais de um ano. E é o que me movimenta hoje, é o assunto do momento também. Então, a nossa empresa e o nosso escopo já atua com inteligência artificial há algum tempo, certo? É um conceito que existe aí desde 1950 no mercado, quando Austin começou com os primeiros estudos, se as máquinas pensavam, e que veio para o meio abrangente hoje das pessoas, que veio para o meio público após a grande explosão aí do ChatGPT, onde todo mundo começou a ter acesso e interação com isso. Mas a gente já tem exemplos práticos aí das grandes empresas que já utilizam essas ferramentas, que já aplicam IA dentro dos seus próprios modelos de negócio há algum tempo no mercado já, como Facebook, Google, essas grandes big techs aí já vêm aplicando esses conceitos, só não era tão apalpável para a gente como é agora. Não é acessível, né? Exatamente. Mas é um tema que, na verdade, nos instiga há muito tempo, né? Sim. A gente... o homem e as máquinas. Mas eu queria, antes da gente começar a entrar nessa parte da inteligência artificial, Rafael, eu gostaria que tu contasse um pouquinho também como é que tu parou. Hoje tu tem uma startup, né? Sim. Tu trabalha com a parte de inteligência artificial, mas como é que tu chegou até aí? O que te encantou? Como é que tu veio para parar nesse mundo? Certo. Bom, o processo ele foi realmente um pouco ao contrário do que a gente vem comentando. Então, a gente entrou nesse mundo de programação e inteligência artificial antes de ter entrado no mundo do marketing, correto? Então, a nossa startup veio para solucionar esses problemas, utilizar a IA para resolver problemas de mercado, que é isso que uma startup faz, resolver algum problema de uma forma simples que ninguém antes tinha pensado. E a nossa aplicação se esbarrou ali com o mercado do marketing digital, porque era um assunto bem na época da pandemia, então que era um problema que as empresas estavam ocorrendo, como se comunicar com os nossos clientes, eles não estando aqui conosco, como que a gente pode chegar na casa desse cliente, porque agora a gente não tem mais aquele contato humano, não tem mais aquele contato presencial. Uma alavancagem, né, nessa área Isso. do marketing digital. E foi aí que a gente começou a perceber que esse mercado tinha deficiências. O marketing digital estava se tornando uma bolha muito grande, então onde muitas empresas precisavam anunciar e começaram a ver como talvez a única alternativa que eles tinham no momento para impactar esses clientes, para fazer mais negócios, para fechar as mais vendas, certo? E essa grande massa ali acabou entrando nesse mercado e o custo por todas as campanhas de marketing, os gestores de tráfego começou a surgir como uma profissão realmente maior no mercado, já existiam muitos na área, certo? Porém, a escalabilidade desse negócio foi muito grande, Sim. onde Em tinha pouco tempo, em pouco tempo surgiu muita demanda de marketing digital e não tínhamos profissionais que tiveram que aprender na prática a fazer isso. Surgiu muito profissional liberal também na área. Então a gente viu que eles enfrentavam dificuldades. E resolver essas dificuldades com inteligência artificial, que é o que a gente faz na Hubble hoje, foi aí uma grande métrica para a nossa empresa crescer de forma tão sustentável e tão grande nos últimos tempos aí no mercado. E essas dificuldades, o que vocês enxergam hoje, assim, a gente até vinha conversando, né, com essa questão do que hoje em dia toda empresa precisa de marketing, né, e que é um mercado ainda que tenha muito a ser explorado, né, e como é que tu vê hoje esses desafios, né, tu até falou agora de outros profissionais, né, que tinham dificuldades nessa área, o que o negócio de vocês ajuda nesse sentido? Certo. Hoje nós notamos que são muitas empresas querendo anunciar para o mesmo lead. Então, lead, quando a gente fala nesse parâmetro, então são as pessoas potenciais de compra do nosso produto. E temos muita propaganda no mercado.
Então, temos muitas empresas anunciando. Então, a qualidade de quando a gente precisa impactar aquela determinada pessoa para comprar o nosso produto, a gente tem um grande desafio, porque muitos produtos são designados para aquela pessoa. Então, nós estamos falando de números de 2.000 propagandas por dia que uma pessoa é impactada dentro do próprio Instagram, do próprio Facebook. Então, são um anúncio a cada 30 segundos. É muita, muita propaganda, é muita informação. Então, para a nossa ser um diferencial dentro desse mercado, ela precisa realmente ter uma performance muito grande, ter uma construção de mídia, de marketing muito bem elaborada, uma estratégia muito assertiva, para a gente ser diferencial dos nossos concorrentes e também os não concorrentes que querem anunciar para aquele nosso determinado cliente. Então, são um macro muito grande, sabe? E como se diferenciar nesse meio? Então, para isso que a gente construiu a nossa ferramenta de inteligência artificial, que faz todo o trabalho de estratégia de meio de funil que um gestor de tráfego teria que fazer. Basicamente, ele teria que setar dentro da nossa ferramenta qual a campanha, qual o objetivo que ele quer ter para atingir aquele lead. Então, ele seleciona o lead e o criativo que ele quer entregar, e a nossa ferramenta fica responsável por encontrar essa pessoa dentro do banco de dados da internet, qualificar e levar a propaganda onde essa pessoa for. Então, a gente vem para trazer uma nova opção para esses profissionais liberais e para todas as empresas que querem estar atingindo com mais qualidade, mais assertividade e com um preço também mais justo, certo? Já que a gente, dependendo de grandes empresas aí, Big Techs internacionais, a gente está à mercê de um monopólio, que é um mercado muito grande. A gente está falando do mercado que movimenta 250 bilhões de dólares no mundo por ano. Absurdo. Que é detido por 97% desse mercado, está detido dentro de duas grandes empresas hoje. Que são as grandes duas Big Techs que controlam o mercado de anúncios. Então a gente vem para ser uma nova opção, certo? Para que todo mundo possa ter acesso e com mais qualidade, correto? E uma empresa aí brasileira de Caxias do Sul que está surgindo a partir dessa ideia para solucionar esse problema. Então, a ideia de o porquê que vocês começaram a montar isso foi a partir o negócio de vocês, né? Essa visão que vocês tiveram sobre a ideia foi ali então, na época da pandemia. Isso. Foi aí que vocês criaram. E aí, surgiu de quem essa ideia? Vocês elaboraram isso através de vários sócios, né? Sim. Exatamente. É aquele ponto em que eu sempre digo, o ambiente molda o teu futuro, molda o teu presente. Qual foi o boom aí dessa ideia? Sim. Então, a gente estar dentro do ambiente que a gente está hoje, que é o Polo de Inovação da Universidade de Caxias do Sul, favoreceu muito, porque é um ambiente de startups, então é um ambiente que dispõe, que instiga a gente a desafiar, nos desafia, na verdade, para estar encontrando soluções para os problemas do mundo. E a gente estava com um cliente em específico em que ele tinha o caso de que ele queria atingir com o marketing digital uma pessoa muito específica. Ou seja, a pessoa que compra o produto dele era uma pessoa, por exemplo, de 55 a 60 anos, que mora numa determinada cidade, que tem um poder aquisitivo maior e que, sucessivamente, ele já tinha tentado de N maneiras impactar essas pessoas aqui dentro. Então, ele nos lançou esse desafio. Se vocês conseguirem fazer com que eu impacte essa determinada pessoa na internet hoje, eu compro a ideia de vocês, eu vou ser o primeiro cliente de vocês. E eu conheço muitas pessoas que têm esse problema. Então, dali surgiu o desafio para a gente fazer isso. Legal, foi o desafio que moveu vocês, então. Exatamente, é esse ponto. Não estar numa zona de conforto em que tu veja o desafio, tudo bem, ele existe, mas eu vou contornar ele e vou continuar seguindo o convencional, porque fazer isso demanda muita energia, demanda muito trabalho, demanda muito esforço, então, mas que eu recomendo hoje, é muito recompensador. E vocês fecharam, então, o negócio. Sim, fechamos. Conseguiram entregar essa ferramenta, esse desafio. Que maravilha. Realmente um parâmetro, foi disruptivo, sabe? Porque a gente se desbarrou ali, bom, vamos fazer para ele, e descobrimos que, bom, agora a gente consegue fazer para praticamente qualquer empresa, né? Então a gente consegue entender qualquer segmento com essa tecnologia. Então que veio aí a grande sacada da nossa empresa de elaborar uma ferramenta que pode atender aí qualquer empresa para estar encontrando leads mais específicos, levando propaganda com mais qualidade dentro do marketing digital, que é um mercado aí que cresce muito. Hoje a gente tem um número de 2023 em que a gente chegou no marco de 50%
de toda a verba de propaganda e publicidade investida no país dentro do digital, que ano passado era 33%. Olha Então a o quanto gente cresceu cresceu já. 2 dígitos. Não são todos os mercados que crescem 2 dígitos no país hoje. É São verdade. pouquíssimos. Então a gente aí tá vendo que o mercado tá indo mais pro lado digital, é muito importante as pessoas começarem... Bom, todo mundo já está percebendo isso, mas quem ainda não percebeu, começar a notar o quão esse movimento está sendo importante na nossa vida, o como que a gente mesmo é impactado pelas empresas que a gente é cliente, e nós como empreendedores, como nós podemos usar esse mercado para estar gerando mais negócios, gerando mais vendas. É um mercado aí muito interessante e que é um mar de opções. E que tem muito ainda a crescer, né? Exatamente. Muito a crescer. E tu pode contar um pouquinho pra gente com relação à inteligência artificial que vocês trabalham hoje, de que forma que ela faz essa captação ou busca, de que meio que ela trabalha, como ela trabalha? Certo. Hoje, bom, o grande diferencial quando a gente fala em inteligência artificial generativa, hoje, não é nada como uma mágica como as pessoas pensam. Sim. A gente está trabalhando com ferramentas que analisam dados e entregam resultados. Basicamente, quando a gente trabalha com a linguagem da programação, a gente trabalha com um intuito de entregar um dado para uma máquina, ela resolver aquele dado e nos entregar um resultado. Com a IA não passa de algo parecido com isso. A única diferença é que nós não precisamos elaborar mais de uma vez o programa de computador que vai processar esse dado. Nós precisamos treinar uma máquina que vai ser capaz de fazer aquilo de forma automática com outros dados também. E ela aprende. E ela está aprendendo. Então, ela está processando, criando os novos neurônios, como o nosso cérebro, já que o processo de IA generativa é uma replicação do cérebro humano em software, certo? Nós chamamos ali de perceptrons, ou seja, neurônios e redes neurais que possam processar aqueles dados de forma mais rápida, que possam aprender com aqueles dados e que possam passar dia a dia a entregar resultados melhores, certo? Então, a gente trouxe isso para o marketing com um poder também de entregar a nossa solução e ela tomar um poder de decisão, ou seja, o poder de decidir a compra que ela vai fazer e aonde ela vai fazer aquela compra. Então, essa é o grande diferencial quando a gente fala de inteligência artificial generativa. A gente está falando de a capacidade de administrar dados e trazer resultados daqueles dados de forma muito mais rápida, sem interação humana, para que toda vez que o dado for diferente, a gente precise programar novamente. Então, a inteligência ali ela é capaz de aprender sozinha, ser instigada a aprender também, e trazer ali um resultado analisando aquele dado que a gente entregou para ela. Isso dá muito mais velocidade também, né? Certo, é isso aí que é um grande ponto de disrupção, talvez, da inteligência artificial. A incrível velocidade de analisar milhões de dados em segundos que nós, seres humanos, precisaríamos de anos. E também o outro ponto, a capacidade de dobrar o processamento e a inteligência que ela mesma desenvolveu ali em 3 meses. Ou seja, hoje uma IA é capaz de dobrar a sua capacidade de processamento em 3 meses. E aí a gente quebra vários paradigmas científicos que com a linguagem da programação a gente não poderia, antigamente com as máquinas comuns que nós temos hoje, não poderíamos atingir uma qualidade tão imensa assim de velocidade e de aprendizado. Certo? Show de bola. E eu queria que tu falasse um pouquinho das questões de startup, né? Desse modelo, né? Quais os desafios que vocês veem, mas muito mais que isso, não só os desafios, as oportunidades de estar, né? A startup de vocês hoje tem 3 anos? 2 anos? A nossa startup tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. A gente trabalhava, antes de ter a Startup Hub, a gente trabalhava de forma liberal, como os profissionais da área de marketing, e também com a parte de desenvolvimento e esses outros quesitos aí, mas de forma liberal, em conjunto, mas liberal. A gente considera startup a partir do momento em que nós entramos no mercado para resolver um desafio que ainda não tinha solução. Ou para resolver um desafio que tinha uma solução que nós não considerávamos tão abrangente e tão assertiva. Então, é aí que está o grande ponto de startup. Encontrar essa solução, certo? Mas também entender que esse caminho é muito relacionado ao como você vai vender aquilo, que é um ponto muito importante. Então, a gente pode aí entrar com essa experiência e repassar isso para as pessoas, de que façam algo novo,
certo? Encontrem os problemas, desenvolvam a solução que vocês melhor acharem e testem isso, apliquem e o ponto importante, comercializem essa solução. Ah, mas Rafael, não vai ter o resultado, vai chegar lá, vai dar errado. Sim, vai dar errado. Mas você precisa aplicar e é com os erros que vão fazer o teu produto ser melhor. E se tu nunca aplicar e tu nunca tentar comercializar essa tua solução, tu vai ficar remoldando uma roda mais redonda e cada vez mais circular e mais perfeita. De repente tu vai olhar para o lado e vai ter alguém dominando o mercado com um produto parecido com o seu, que provavelmente não vai ter metade do que tu faz, mas já vai ter dominado o mercado, já vai ter entrado ali, vai ser muito mais difícil agora, certo? E muito do que a Hubble é hoje é por ter tido essa coragem de aplicar isso no mercado, certo? Muita coisa do nosso produto foi remodelada aplicando ele no mercado, vendendo, entregando para especialistas que já utilizavam soluções que nós considerávamos inferiores, mostrando para eles, olha, se vocês usarem isso daqui, isso daqui, isso daqui hoje, testarem a nossa ferramenta em tal segmento, a gente conseguiu trazer dados e também feedbacks dessas pessoas especialistas nas áreas que puderam ser implementadas dentro do nosso negócio e remodelado e formulado uma nova solução melhor ainda. Isso foi diversas vezes durante o processo. Então, essa é a grande dica para quem está pensando em fazer uma startup. Existem muitos problemas a serem resolvidos no mundo, certo? Muitos mesmo. E a gente pode fazer isso de forma nós mesmos, então sem a necessidade de um grande valor. O que todo mundo pensa é que, poxa, eu preciso ter quantos milhões para começar uma startup hoje? Então a Hubble hoje é uma startup que começou do extremo zero. Nós começamos... Tudo parte de um problema, né? Que vocês foram resolver. Exatamente. O ponto principal não é o financiamento por trás daquilo. O investimento e tudo mais. Sim. E ambientes ou eventos que proponham esse tipo de experimentação, conhecimento, ajudam muito também. Não sei se veio daí também a startup de vocês, se vocês já participaram de algum evento. O Startup Weekend, por exemplo, é uma forma, é um meio, um lugar seguro, onde a gente pode errar, né? Sim. A gente vai criar hipoteticamente, né? Não necessariamente a gente precisa sair de lá desse evento com uma startup, mas a gente vai criar, né? E validar esse mínimo o produto possível, né? Inclusive vai acontecer o Startup Weekend aqui em Farroupilha, agora nos dias 20, 21 e 22. Então, para quem ainda não se inscreveu e quiser aí se aventurar, né, e se experimentar também nesse universo, né, diferente, né, de educação empreendedora que esse evento propõe, eu super indico vocês a participarem, porque dá a oportunidade de trazer novos conhecimentos, pensar fora da caixa, que isso também é importante, né, Rafael, também pensar... que problemas a gente tem aí para solucionar, né? E criar aí produtos nesse sentido. Exatamente. Esses eventos são muito importantes para que a gente possa experimentar na prática o que é ser o lado empreendedor, certo? O que é aplicar ideias. E às vezes a gente participa desses eventos e descobre o quão grande é o nosso potencial para resolver problemas. Às vezes nós temos alguns pré-conceitos, que são conceitos antes de existir, de que nós mesmos não somos capazes de resolver nada, de que nós mesmos fomos feitos para seguir esse determinado padrão de vida em que foi nos imposto, mas a gente não olha para isso. E esses eventos, com certeza, são disruptivos. Então, e também eventos, além dos eventos, estão os polos de inovação. Então, a gente tem diversos polos aí, situados na nossa região aqui, que são muito bem conceituados no país. Até agora eu estive no Rio de Janeiro, e pude ouvir feedbacks de grandes empresas, aí maiores no segmento nacional, que admiram os polos de inovação que temos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no sul do país. Então, nós estamos aí cercados de polos que precisam de pessoas, de ideias, de problemas, de startups que queiram resolver esses problemas. Exatamente. E tu trouxe essa informação que ela é extremamente importante para saber que a gente está se movimentando, né? Enquanto o Rio Grande do Sul, aqui a gente tem... tem um destaque nacional, né, com todo esse movimento, né, de inovação que vem acontecendo nesses últimos anos aí. E vou aproveitar então esse gancho, Rafael, que tu falou, quero que tu conte um pouquinho da tua experiência no Rio Innovation Week, né, que aconteceu agora, foi no final de semana passado? Foi do dia 3 ao dia 7.
de outubro. No Rio de Janeiro, No né? Rio de Janeiro. E aí a startup de vocês estava lá e me conta um pouco o que aconteceu. Inclusive vocês tiveram entrevista ou pitch com o Shark Tank, né? Sim. Foi um grande evento. Bom, o Uma Rio... oportunidade aí. Sim. Uma grande oportunidade também, como tu colocou, onde o Rio Innovation Week, o maior evento de inovação da América Latina. E ali quando a gente soube desse evento, a gente sentiu, sabe? A gente precisa estar lá. A gente está falando sobre inteligência artificial dentro do marketing, a gente não conhece nenhuma empresa hoje no país que faça o que a gente faz. Então, realmente, a gente precisa estar lá, porque voltando àquele quesito do ambiente, certo? Se tu estiver no meio desses ambientes ali, fica de muito mais fácil tu associar e assimilar onde que a tecnologia pode ser aplicada, o que tu pode melhorar. Então, a gente se deslocou, saiu da zona de conforto, foi até o evento, e foi bem extraordinário porque dentro do evento já aconteceram outros fatos, como tu comentou do Shark Tank, onde a gente pôde ali estar se inscrevendo. Então tinha uma lista de empresas e startups que queriam apresentar a sua startup para uma bancada do Shark Tank Brasil, onde ali estavam o Bruno Hora, Leonardo Castelo e a Cris Arcangeli. Então nós escrevemos ali. Claro que nós tínhamos o intuito de participar, então das 500 empresas que se inscreveram, apenas 7 foram selecionadas. Uau. Mas foi de grande proveito já ter sido selecionado, já foi uma grande validação da nossa ideia. E uma grande vitória, né? De Com chegar certeza. lá. Então, participar desse pitch, apresentar a nossa ideia, aí tá rodando um MVP dentro da XP Investimentos de grandes players do mercado, fruto desse pitch lá dentro do Rio Innovation, foi algo disruptivo para nossa empresa. Então, mais uma vez, o ambiente vai conspirar a teu favor e o ambiente vai moldar ali os Toda a fatos. movimentação, né? De vocês estarem inseridos, né? Que é uma imersão, não deixa de ser uma imersão nesse ambiente e estarem com contatos aí do mundo inteiro, né? Porque realmente um evento internacional, né? Sim, então Tem noção de quantas pessoas tinham no evento? Bom, não tenho um número exato, assim, de quantas pessoas tinham, mas era muita gente. E tinha, assim, pessoas de diversos países, então a gente até conseguiu um contato de um polo de inovação lá na Estônia. Ou seja, ali que é um dos países que mais investe em startups no mundo. Então eles saem do país dele e eles vêm para outros países para conseguir startups. Que legal. Porque de tanta necessidade que eles têm, certo? Então eles têm um grande olhar voltado para isso. E fica até uma dica aí digamos assim, para os governos atuais das nossas cidades, estados e países. Poder estar olhando para esse lado da inovação. A gente é um país de mentes brilhantes, temos vários cases de sucesso de grandes empresas aí, e temos vamos dizer assim, nós temos uma propriedade de empresas muito grandes que estão fechadas ainda para inovação, que não começaram a olhar para esse mercado. Então tá aí uma dica. Bem válida, inclusive. Bem válida. A gente está perdendo, nós brasileiros estamos perdendo cases e sucessos daqui, estamos perdendo empreendedores daqui, estão sendo levados para fora porque a gente está deixando passar, certo? Então estamos fomentando essa necessidade aí do mercado. E voltando, também a gente tem vários polos de inovação, então a gente tem a Instituto Caldeira, a gente tem a Conex em Caxias do Sul, a gente tem aqui pertinho também o Tecnox, que é o ambiente que a Hubble está hoje, que foi fundamental hoje para o nosso desenvolvimento. Então, esses ambientes, eles servem como grandes aparatos para a gente poder estar amparado em algo. E fomentar o assunto também, despertar, né? As pessoas, trazer mais pessoas para o mundo da inovação, né? E em questão de conteúdos também, tem muito conteúdo que aconteceu lá, que veio pro Rio, né? E o que tu te chamou mais atenção, assim, de novidades ou coisas diferentes, assim, que te brilhou o olho, né? Certo. Bom, eu participei de um painel que foi um que chamou muita atenção naquele momento, em que foi um dos diretores da Petrobras falando da importância da inovação em pesquisas de inteligência artificial. Então, hoje, olha o tamanho dessa empresa e ela já sente que ela precisa estar inovando, que ela precisa estar investindo em inteligência artificial, que ela precisa estar buscando inovar os seus processos. E quantas outras empresas que ainda não têm esse tamanho de mercado e hoje não estão nem abertas para se conversar sobre isso. Então foi um ponto bem forte de ver. As grandes empresas já estão se educando para isso.
certo? Grandes empresas que já praticamente dominam uma grande parte do mercado, mas estão se renovando porque sabem que podem estar vindo a ficar para trás das pequenas que estão inovando. Porque a inovação é esse grande ponto, é um motor que pode levar a tua empresa a um nível que tu nem imagina num curto prazo de tempo. Às vezes é um simples detalhe que tu pode aplicar dentro da tua empresa, que tu pode automatizar. E quando a gente fala de automatizar, não é a ideia de que a inteligência artificial vai vir para substituir as pessoas, para tirar empregos, não. Ela vem para facilitar o trabalho dos seres humanos, esses trabalhos que a gente considera que podem ser feitos de maneira mais inteligente, e essas pessoas provavelmente que estão fazendo esses trabalhos podem aí estar estudando mais e se aprimorando para estarem atuando como provedores dessas inteligências artificiais, porque a gente vai precisar de pessoas aqui. Eu acho que é um ciclo natural que realmente vai acontecer dentro do mercado, que vamos trazer soluções novas que vão fazer coisas antepassadas ali, mas nós vamos ter janelas de oportunidade para as pessoas estarem especializando, porque nós vamos precisar de pessoas. Não é um fato de substituição, é um fato de renovação, é um ciclo novo que está começando. Perfeito. Então é um bom ponto para as pessoas estarem se projetando para o futuro. É um futuro não tão longo, ele está aqui na nossa porta, já tá batendo acontecendo. aqui, já está Esse acontecendo. futuro já tá acontecendo, né, Rafael? Então, estarmos nos Legal. preparando para ele é algo que vai nos diferenciar no mercado de trabalho. E também não só isso, em como a gente pode estar educando até os nossos filhos para interagirem e utilizarem isso para o bem. É um ponto bem importante. Trabalhar a educação nesse sentido também, é Sim, a importante. gente trazer isso para dentro das instituições de ensino, como que a gente pode trabalhar a educação em cima disso, até que ponto que a gente pode utilizar isso, até que ponto que talvez não seria interessante, que seria interessante continuar com a mão de obra humana, porque aqui tem um senso crítico, então a gente está nesse meio. Porém, a gente precisa debater esses temas, a gente não pode só aceitar eles, Claro. certo? Então a gente tem que ser uma sociedade educada e aberta para esse ponto de que a gente precisa debater esses detalhes hoje. E a gente não vê muito isso, certo? A gente acaba só sendo uma sociedade que aceita muito aqueles pontos vindo de cima e tá tudo bem, a gente continua o nosso dia a dia como se aquilo não fosse relevante, mas é. Então a gente, muito do que o futuro vai ser com inteligência artificial, com a tecnologia, ou seja, qual inovação que venha, então nós temos o direito e temos também a possibilidade de hoje estar decidindo o quanto que isso vai, até onde que isso vai. Então é muito importante a gente estar aberto para essas situações. Muito bom. E voltando ali na questão, conta um pouquinho pra gente como é que foi o desafio de fazer esse pitch pro Shark Tank. Veio de lá do Rio já cheio de investimentos. Sei. Bom, o desafio do próprio pitch em si foi algo bem complexo, porque o resultado veio no dia 13, dia 4 eu tinha que apresentar. Então eu tive 12 horas, 16 horas e mais o trabalhar da minha empresa, e tinha mais o evento. Então teve vários outros fatores. Mas um ponto que eu sempre deixo bem claro, assim. Quando vamos criar nossa startup, nós temos que ter um ponto bem importante, assim, para deixarmos bem claro. Quando vamos modular a nossa ideia do problema que vamos resolver, temos que ser os melhores que sabemos dominar o nosso negócio. Certo? Então a gente tem que entender basicamente de tudo que é aquilo que a gente faz. Pode parecer óbvio na prática, falando, Mas mas onde não é o que comunicar acontece. isso Exatamente. é um desafio. Porque a comunicação vai ser muito natural quando tu domina aquilo que tu faz, correto? Quando tu domina o teu modelo de negócio, não é impossível tu comunicar aquilo que tu sabe fazer, qual é o diferencial da tua startup, o que que ela precisa, o que que tu gostaria daquelas pessoas que vão estar ouvindo o teu pitch. E talvez tenha que lidar mais com o lado emocional de como tu vai estar lá na frente. Até certo? porque tem um tempo pra isso, né? Sim, exatamente. São 2 minutos que tu para e pensa, bom, são os 2 minutos que podem mudar a história da minha empresa, da minha vida, e vai ser agora, ó, começa. Aquela pessoa te empurrando pra tu ir pra cima do palco ali, pra tu ir correndo. Exatamente. Então mas foi uma experiência tranquila. Ali fomos uma das empresas de destaque no pitch, certo? E conseguimos aí realmente mudar a história da nossa empresa a partir disso. Show. Porque tudo é network, é ambiente, então os contatos que vieram a partir desse evento, dessa exposição da nossa empresa, vão mudar a ordem de uma forma muito rápida. Não quer dizer que só depende disso, não.
São fatores de que vão ajudar muito, vão crescer, a gente vai ter um growth muito mais rápido, um crescimento muito mais rápido com esses novos players que a gente se conectou lá no Renovation Week a partir desse pitch. E isso é muito importante, porque como eu citei antes, estar nesses eventos, estar dentro desses hubs, estar voltado para a área da área da inovação, a oportunidade vai surgir. Para quem está preparado, vai receber essa oportunidade e ali vai ter sucesso. E para quem está em movimento, porque às vezes a gente não está bem preparado, né? Exatamente. Rafael, a gente chega ali com o que a gente tem na mão, com o nosso melhor, né? Mas o mais importante ainda, o que eu acredito, é essa questão da gente estar em movimento. Como tu colocou, a questão de estar em lugares diferentes, se abrir para as coisas novas, fazer novas conexões, aí as coisas começam a acontecer com certeza, né? Sim, então é uma receita de bolo, assim, digamos, que a gente precisa ir para tá. Bom, eu não tenho como falar nisso sem citar o fato de que, por exemplo, eu sou cristão, então eu tenho muita fé naquilo que eu faço. Então, muitas coisas que eu fiz até hoje foram, vai lá, dá o passo que depois Deus constrói o chão. Então, isso foi muito importante. Então, é o fato número 1 que eu boto. Fato à parte. Isso aí, ter isso, então, no seu meio, né? O segundo ponto é resolver um problema, certo? O terceiro ponto é aplicar aquela solução na prática, procurar pessoas que possivelmente seriam clientes daquela tua solução, para assim tu estar rodando ali, experimentando, ouvindo as críticas que tu pode remodelar o teu negócio e não ficar preso em ficar remodelando um negócio perfeito que nunca sai do papel e nunca é aplicado. Todo mundo tem aquele plano que faz ali no dia 1º de janeiro, mas a gente sabe que chega no 31 de dezembro e nunca aplicou. Não, a gente tem que começar a fazer esse plano antes. Exatamente, a gente tem que começar antes de começar Antes de começar a o aplicar. ano. Sim, então aí tá uma receita, digamos assim, para formular o teu negócio. E está nos ambientes, certo? Polo de inovação, eventos, como tu deu um exemplo de um que vai acontecer agora em breve. Isso do Super Startup Week recomendo. aqui em Farroupilha, não se esqueça, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no Instagram, SW Farroupilha. Perfeito, então tá aí uma boa oportunidade aí pro pessoal tá entendendo como que as pessoas podem ser incríveis e como que elas acabam, às vezes, não se envolvendo nesses eventos, não saindo da zona de conforto e acabam continuando ali na vida retilínea que a gente fala. Mas, então, estar nesses eventos, estar nos ambientes, estar nos polos de inovação, buscando material. Hoje a gente tá numa geração, que eu me coloco nessa geração, porque eu já nasci em 97, mas vamos dizer que a partir dos anos 2000 ali, é uma geração que até 2030 vai ser responsável por movimentar 70% de toda a economia global, certo? Olha a responsa. Então a responsabilidade é bem grande, só que o poder para se adquirir conhecimento hoje é muito mais fácil. A gente tem muito mais poder hoje no smartphone do que todo o armamento de guerra da Primeira Guerra Mundial. Então olha o poder que a gente tem na nossa Eu mão. brinco, né, que a gente tem o conhecimento na ponta do dedo, né? Exatamente. Então, dedicar algumas horas para desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades. Tem muito material gratuito, tem muita coisa que a gente pode aprender sem precisar daquele super investimento. Então, nada eu considero como desculpa, certo? Exatamente, não é para ser entrave nem bloquear Sim. o desenvolvimento de ninguém, porque tem muita coisa acessível, né? Tem muito mercado acessível. O querer, estar curioso, buscar, isso é, algo fundamental. E algo que eu posso trazer de próprio experimento dentro da Hubble. Então, a gente tem alguns aspectos que a gente não considera, olhando o business, olhando negócios. Aquele cara tem uma baita pós-graduação, ele tem, o outro fulano era filho do dono de tal empresa, ele tinha dinheiro, ele tinha tal coisa, mas não tem um fator em que todas as pessoas têm acesso e ele supera todos esses fatores, que é a dedicação, certo? Se tu tiver a dedicação para fazer aquela determinada tarefa tantas horas por dia e tu abrir mão de outras coisas que são supérfluas, que geram a dopamina naquele determinado tempo, tu vai conseguir superar qualquer barreira. Não tem barreira que não seja quebrada com a dedicação. Então a gente está falando de um exemplo, por exemplo, nosso aqui da Hubble, e de tantas outras empresas que começaram com as pessoas mais improváveis do mercado, estando no ambiente mais improvável de todos, E que deram certo. E que deram a volta e conseguiram aí trazer resultados incríveis para o mercado. Então aí a dedicação é um bom parâmetro para a gente poder começar.
Então a gente tem tudo na nossa mão. A gente está no mundo digital, que a gente tem acesso hoje a muito conhecimento e que a gente é uma geração que vai ser responsável por uma grande parte da economia mundial no futuro não tão distante. E o que a gente vai fazer com esse nosso poder? Está em nossas mãos hoje. Então a gente tem muito mais acesso. Então aí está um outro pilar que a gente pode considerar aí para desenvolver uma startup. Começar a usar tudo que tem à nossa volta de Os tecnologia recursos, acessível, né? os recursos que nós temos aí, quais estão cabíveis dentro da nossa mão, listar os que não estão ainda e procurar aí polos de inovação que hoje nos ajudam a nos conectarmos com outros recursos que nós não temos acesso hoje, mas que esses polos estão abertos e com certeza temos mais oportunidades hoje do que empresas atuando. Então tem muito mercado no ramo de startup porque a nossa sociedade vive com diversos problemas, ainda mais nós no Brasil. Eu sempre brinco. O empreendedor brasileiro é o melhor empreendedor do mundo. Certo? E simples, e super criativos, inclusive, né? Exatamente. A gente tem que usar a criatividade para superar os nossos objetivos, porque eles são muitos. Desculpa, as nossas adversidades, porque elas são muitas adversidades que a gente tem no cenário para empreendedor do Brasil. Então a gente aí tem uma carga tributária a maior do mundo hoje, a gente tem um custo de vida muito caro, a gente tem um retorno sobre essa carga tributária muito baixa, certo? Então, de tudo que a gente entrega é nos devolvido muito pouco. A gente tem um investimento em educação muito baixo do que deveria ser. Então, um empreendedor que consegue superar essas adversidades, eu sempre brinco, é o melhor empreendedor do mundo. Se tu pegar um empreendedor que deu certo aqui no Brasil e largar ele em qualquer outro mercado, tenho certeza de que ele vai dar realmente muito certo. Então, mas, como tu falou, o empreendedor brasileiro ele tem que ter muita criatividade. Talvez a gente aí fale de um dos maiores mercados globais aí em startups por causa disso. Porque nós temos que ser criativos para superar nossas adversidades hoje. Com certeza. E esse é um grande ponto aí para se montar uma startup hoje, no meu ponto de vista. Solucionar um problema do mercado e ser criativo, diferente. Hoje a gente tem um grande... Na inovação é assim, né, Rafael? Eu tenho que buscar algo novo, eu preciso criar para poder inovar, né? Eu tenho que mudança, o que eu quero fazer, que mudança que eu quero proporcionar, né? E aí eu vou ter que ser criativo, né? Vou ter que criar aí uma ideia, né? E uma solução também. E um grande exemplo de como isso pode não ser tão dificultável é um exemplo de uma pessoa em que ela estava em Paris e ela precisava ir do hotel que ela estava abrigada até um certo evento, até um certo local, e ela tentou chamar um táxi e ela não conseguiu. E estava um dia como hoje aqui, chovendo bastante, e ele acabou se molhando bastante para ir no local, e no caminho ele ficou pensando, poxa, como que isso é ruim, como que eu posso melhorar isso? Olha só quantos carros tem aqui, e eu estou dependendo de um carro que não está me atendendo agora, que está atendendo outra pessoa. Então, tem bastante demanda de pessoas que precisam usar um possível serviço e tem bastante solução aqui, tem bastante carros passando. E assim surgiu a Uber, num descontentamento de uma pessoa sobre uma dificuldade que ela passou e foi de bastante criatividade dela ver o cenário de uma forma diferente. Poxa, como é que eu vou resolver esse problema para os outros? Como que eu vou resolver esse problema para outras pessoas? Como que eu posso remunerar em cima disso também? Como que eu posso trazer solucionadores para esses problemas? Eles estão aqui na nossa frente. E se a gente analisar isso, a gente percebe, nossa, como é fácil. Como que ninguém nunca pensou nisso antes? Assim como tem milhões de outras Milhões de coisas. problemas aí que estão hoje na nossa sociedade e que realmente ainda ninguém, ou algumas pessoas já estão resolvendo eles, mas problemas nós temos bastante, principalmente no Brasil hoje. Não, tem muita coisa ainda para resolver, né, Rafael? Sim. Inclusive as questões de inclusão. Né? Exatamente. Ainda da acessibilidade, né? Temos muito ainda a fazer. Né? Muito mais do que ter para cumprir, né, exigências, mas que seja realmente funcional para quem utiliza, para o usuário, né? Certo. Seja então, bom. aí é um mercado também a ser muito explorado. A gente tem muitos problemas com isso no nosso país, certo? Também tem um mercado bem grande que a gente pode estar estruturando as nossas startups, que eu vejo com um bom olhar, que é o mercado de ESG, certo? Energias renováveis. Como a gente pode desenvolver startups que vão contribuir para
não só para a população, mas para o futuro do nosso Ah, planeta. sustentabilidade, né? Sustentabilidade, isso aí. Que a gente tem muitos recursos que não são renováveis e são muito explorados hoje. Sim, Né? exatamente. Então, quais são as possibilidades que a gente pode criar de novo, né? Sim, então a gente tem um mercado muito grande aí para ser estudado, Com estruturado, certeza. e temos bastante apoio nessa área, mas também podemos estar contribuindo, né, Com em certeza. startups para montarmos aí ambientes maiores, hubs, então coworking, cooperativismo, que é algo que aqui ainda no Espaços Sul... colaborativos, né? Ajudam Exatamente. muito essas aproximações, essas conexões também, né? Uhum. E tenho certeza que tu também vai ser é um empresário que já fomenta muito isso, né? A questão de incentivar e também inspirar outras pessoas para que também comecem a desenvolver novas ideias, né? Sim, até dentro da nossa própria empresa, é uma educação que a gente tenta levar com os nossos próprios colaboradores, certo? Legal. Como que nós podemos estar resolvendo esse problema aqui dentro? Como que a gente pode começar a evoluir a nossa sociedade para uma mente mais empreendedora do que uma mente mais seguidora de determinados parâmetros? Uhum. Então a gente explora isso muito dentro da Hubble hoje. E é Legal. um intuito que a gente quer levar para o mundo, sabe? Como que as pessoas podem começar a ver que atuando dentro da segurança a gente tem tal resultado, mas atuando dentro de algo novo que a gente pode criar aqui e termos o controle a partir disso, como que isso pode mudar a nossa vida? Então, qual que é o modelo mais interessante de próprio modelo de vida mesmo das pessoas? Uhum. Então, é um grande ponto que a gente vem batendo e tentando trazer de inspiração isso. Porque nós, colaboradores e nós sócios da Hubble, viemos de uma realidade dessa. Onde nós resolvemos também mudar a nossa vida a partir disso. Nós seguimos dentro de uma metodologia de empresa, mas nós vimos diversos problemas. E nós pensamos, poxa, eu quero mudar tal e tal coisa dentro do meu ambiente de vida, como que eu posso fazer isso sendo um empreendedor? E realmente a grande virada de transformação de vida veio também a partir disso, sabe? Não querer atuar só dentro da segurança. É um modelo de vida, sim, funciona também, mas tem um teto, certo? Tem um tal ponto que tu vai atingir ali dentro. E tá tudo bem se tu quiser seguir assim dessa forma, não tem problema nenhum. Cada um atua dentro da sua vida da melhor forma que acha. Porém, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver intensamente em cima desse modelo em que eu não quero talvez ter tanta segurança, mas eu quero ter um maior risco, porque esse maior risco vai me dar um resultado maior. Então é isso que a gente tenta evidenciar até dentro da nossa própria empresa, certo? Quando a gente trabalha mudança, tem riscos, né? Sim, Então, exatamente. quer dizer, inovação é mudança. Sim. Então, tem que ter pelo menos uma dose ali, uma boa dose de riscos também, né? Não dá para ser 100% seguro, que a gente, na verdade, nem não fazendo nada é seguro, né? Bem pelo Exatamente. contrário. E a gente pode quebrar esse paradigma até com a própria pandemia, né? Estava todo mundo seguro ali, de repente o mundo simplesmente virou de cabeça para baixo e nós tivemos que nos adaptar, né? Então, é esse ponto que a gente vem para tentar inspirar no mercado. É um risco que realmente vale a pena ser corrido, que traz resultados surpreendentes, que com dedicação e muito trabalho vão te levar ao sucesso, sim. Não tem algum impeditivo nesse meio de caminho que a dedicação vá superar, que o esforço, o trabalho vá superar. Nós estamos falando de horas de trabalho aí de 16 a 18 horas de trabalho consecutivas, 7 dias por semana, no prazo de um ano. Então a gente colocou isso como uma carga dentro da Hubble e em cima disso a gente conseguiu trazer esse resultado. Então não é algo que seja fácil, mas não é impossível. Não podemos nos limitar ali com receios de que é um risco que não vale a pena ser corrido. Pelo contrário, vale muito a pena ser corrido porque vai te trazer aí resultados deslumbrantes. Show. Rafael, adorei bater esse papo contigo. Eu que Passou agradeço. o tempo voando. Sim. E eu te peço aqui, né, para te deixar para o pessoal uma mensagem final para a gente encerrar esse programa de hoje, falando sobre inteligência artificial e também sobre startups. Quero que tu deixe para o nosso espectador, né, uma mensagem. Deixa esse espaço de fala para ti. Ah, perfeito, então. Bom, eu sempre veio com esse conceito de que quando a gente empreende em startups, a gente sempre tem que estar olhando
problemas recorrentes agora no presente e como vamos resolver eles para o futuro. E a gente está hoje dentro de um mercado, a Hubble está dentro de um mercado de inteligência artificial, marketing digital, então são mercados aí que são bons parâmetros para se começar, porque a gente tem acesso a muita coisa dentro da própria internet de maneira sem precisar fazer um grande investimento para adquirir aquilo. Então tem muito conteúdo para se aprender, certo? E tem muito mercado a ser explorado. Então nós estamos falando de inteligência artificial que está começando a surgir no nosso dia a dia, a ficar mais popularizado, porém a gente tem muita falta hoje de mão de obra para se trabalhar com esse mercado, tem muita falta de pessoas que estão procurando, que estão migrando para esse lado. Então é uma dica que eu deixo. Se você gostaria de começar no mercado de startups, se você gostaria de começar a mudar o seu modelo de empreendedorismo, se você gostaria de começar a entrar no meio do empreendedorismo, aí é um bom ponto a ser explorado. O mercado de marketing digital, o mercado de inteligência artificial, que foi o que mudou a minha vida, a vida dos nossos colaboradores aí, sócios da Hubble. Então é um ponto que eu deixo para as pessoas, até para os jovens também. Então a gente aí está falando que a partir da geração que nasceu a partir de 2000, que vai comandar a economia mundial até 2030, esses mercados são interessantes para se começarem. E no mercado de startups, na área das startups, sempre deixo a dica para quem está começando ou para quem quer começar nesse mercado. Vendam os seus modelos de negócio, façam, elaborem ideias, resolvam problemas magníficos, mas não fiquem presos ao desenvolvimento. Não fiquem presos ao microgerenciamento dos seus negócios. Aprendam ali os preceitos de como delegar funções, como liderar equipes, se preparem, porque é melhor estar preparado para a hora em que chegar o momento de expandir a sua equipe, do que chegar num momento em que sua equipe está muito grande e você não está preparado para gerenciar aquela equipe. Se preparar para estudar sobre educação financeira, quais são os indicadores que a minha empresa precisa ter, o que é um CAC, o que é um churn, o que é um LTV. Então, estudar sobre todos esses parâmetros e também estar sempre adequando ao que o mercado traz de novo. Então, hoje a gente está trabalhando aí com mercados que mudam sobre influência muito rápido. A tecnologia evolui de forma muito rápida. Então, estar atento aí ao mercado também, como está evoluindo, como que eu posso me beneficiar a minha empresa, meu modelo de negócio hoje. O que eu estou montando hoje, no momento, também vai poder solucionar o mesmo problema no futuro. Então, são grandes pontos a serem observados e dicas que eu dou que a gente passou aqui dentro da Hubble também, certo? De problemas que enfrentamos. Estar com um olhar para o futuro, estar implementando a nossa solução, não sermos amantes e amorosos com o nosso negócio a ponto de não querer levar ele a mercado, ser testado e criticado, porque isso precisa acontecer. É com os erros e com as críticas que a gente constrói um negócio melhor e sustentável. Então a gente precisa aplicar, a gente precisa vender a nossa solução. Então são esses conselhos que eu deixo para quem está começando na área de startups e do marketing digital. Muito bom, Rafael, adorei. Seguem as dicas aí do Rafael. Rafael, muito obrigada pela tua participação. Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando, né, todas essas experiências, todo o teu conhecimento também relacionado a essa parte da inteligência artificial e também de startup. E que é um assunto novo, né? Tem muita gente que está buscando entender um pouquinho melhor, né? Porque é algo muito dinâmico também, né? Sim. Então, foi bem valioso aqui, valiosas as tuas colocações. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, falando sobre coisas novas aqui, diferentes também. Esse é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje foi um prazer estar conversando contigo, Rafael. E espero vocês no próximo programa, no próximo Pode Estar. Um beijo grande. Shine bright like a diamond.